Opa, bora lá, calorinhos. Já tô saindo aqui do vídeo do Wild para gravar esse aqui, que é a explicação de como é que funciona a nossa ficha de RPG. Tá bom? Eu vi que muita gente já fez a ficha de RPG, e inclusive eu tô muito orgulhoso com o resultado da maioria delas, tá? Pessoal que já programava começou a dar show, entenderam o Python muito bem, os parabéns para todo mundo. Pessoal que nunca programou, eu vi embicar uma sequência de código ali. Cara, se eu tivesse toda esse talento aí, porra, eu tava voando, certo? Então, meus parabéns para todo mundo que realizou esse código aqui. Gostei do resultado de todo mundo. Gostei que todo mundo entrou no roleplay, tá bom? Todo mundo começou a criar historinha, tinha gente que queria fazer cenário. Cara, de verdade, meus parabéns. Muito orgulhoso por vocês. Então, qual era a minha proposta aqui? Eu queria criar algo base que vocês pudessem incrementar da forma que vocês preferissem, certo? Infelizmente, ontem na aula deu errado porque eu troquei a ordem dos códigos, tá bom? Então, mil perdões. Aconteceu, vai acontecer e sempre acontece. Trabalhar com programação é uma parada complicada, ainda mais ao vivo, que eu sempre estou sujeito a erros, mesmo quando eu já fiz o código antes. Tá bom? Então vamos a o que esse código é para ser, certo? Antes disso, só um golão no café. Tá. O que a gente faz aqui? A gente define algumas coisas antes do código começar. O que é essa definição que a gente faz? A gente define a ficha do nosso personagem, tá bom? Então a gente coloca vida, armadura, atributos, item, classe e armadura. Por quê? Porque quando a gente for entrar nas iterações do while, a gente vai ter como armazenar esses valores, certo? Então, a primeira coisa que a gente faz, a gente pega o input, que é o nome do personagem da pessoa, certo? Segunda coisa que a gente vem e desce aqui para fazer. Aqui tem um exemplo do que eu já rodei, tá bom? Que é o print Mori aqui. Vou dar um zoom. Que é o print Mori. Nome do meu personagem, certo? Então, vamos lá. O que aqui embaixo vai fazer? Ele vai querer saber a minha classe. Tá legal? Então, o que acontece nesse loop aqui, nesse while? Ele vai fazer o seguinte, ele vai falar aqui o meu nome e ele vai pedir para eu escolher a minha classe. Ele vai me dar a opção de escolher mago, guerreiro, ladrão, tá bom? E ele vai pegar esse input, ó. Ele vai salvar na variável classe, certo? Então, quando ele fizer isso, ele vai salvar esse input, que vai ser o que eu digitar aqui em cima, e ele vai usar um lower. O que ele vai fazer? Ele vai deixar em lowercase, ou seja, ele vai deixar em minúsculo. Eu poderia usar um upper para deixar tudo em maiúsculo. Aí vai do tratamento que você prefere. Não existe convenção. É literalmente o que você preferir. Tá bom? Então vamos lá. Dada a variável classe ter sido atribuída alguma coisa, o que ele vai fazer? Se for diferente dessas entradas aqui, ele vai dizer que você digitou algo errado e ele vai voltar ao loop. Tá bom? Se você digitou certinho, ele vai dar um break e ele vai ter salvo aqui em cima, ó, o nome da sua classe, certo? Então vamos lá. Mori, escolha a classe que você quer escolher. Eu digitei mago aqui errado de propósito, tá bom? Ele deu que você digitou a opção errada, corrija. Aí ele voltou pro loop e eu digitei aqui certinho, tá bom? Vamos descer. O que ele faz agora aqui embaixo? Ó? A gente tem um loop while que ele diz o seguinte: é a definição dos nossos atributos, tá bom? Então ele vai falar o seguinte, ó. Print, você tem 15 pontos de atributo para distribuir no seu personagem. Aí ele vai pegar os inputs agora, ó. Atributo força, atributo com e atributo dex. Eu vou criar uma variável que é sum, de somatório, e eu vou criar o somatório de todos esses atributos. Por quê? Porque se ele for diferente de 15, a pessoa fez besteira. Ou ela vai ficar mais fraca do que deveria, ou ela vai ficar mais forte do que deveria, correto? Então, se for diferente de 15, você atribuiu errado e ele volta o loop aqui para cima. Se você atribuiu certinho, ele dá o OK e ele dá break nesse loop e salva esses valores lá em cima, certo? Então vamos descer aqui, ó. A gente tem agora as atribuições automáticas. Pessoal, se a gente já sabe qual é o dado que a gente espera, a gente consegue fazer o quê? Atribuições automáticas. Então a gente não precisa do nosso usuário estar fazendo inputs toda hora ou estar dentro de whiles toda hora. Eu posso fazer um if simples aqui. Não tem problema nenhum, tá bom? Então vamos lá. O que eu digo aqui?
Se eu sei a classe da pessoa, eu instantaneamente sei a armadura, eu instantaneamente sei o item que ela está usando e eu instantaneamente eu sei a vida. Por quê? Porque foi as regras que eu atribuí. Professor, eu estou usando um código que ele emula exatamente as regras do D&D. Tá? Isso aqui é para quem já jogou D&D e eu vou deixar um exemplo do que tu pode fazer. Tá, se tu sabe que esse cara ele é um mago, tu sabe quais são as proficiências que ele vai ter nos testes, que é inteligência e sabedoria pro mago. Se é um guerreiro, tu já sabe que ele vai ter proficiência em constituição e força. Se ele é um ladrão ou rogue, ele vai ter em carisma e destreza. Ou seja, normalmente quando a gente está trabalhando com jogos, a gente sabe o que a gente já espera, porque existem regras pré-definidas para isso, tá bom? A regra pré-definida nossa é que ele era atribuído alguma coisa diferente para ele, certo? Seja a armadura ou seja o item, fechou? Então vamos descer aqui. Recebendo as informações dos nossos inimigos. Como a gente não está trabalhando com jogo eletrônico e como a gente não está trabalhando com orientação a objetos, a gente é obrigado a receber os valores pelo usuário. Então a gente está criando aqui um jogo que ele é meio que um jogo estranho, né? Que ele meio que já sabe ele presume que o usuário ele saiba a armadura do inimigo, a vida do inimigo. Mas isso pode ser facilmente trocado para você criar seus próprios inimigos, tá bom? Isso aqui é só para você ter uma base do que está acontecendo no código e de como trabalhar com essas entradas do usuário. Fechou? Então vamos lá. A gente tem uma rolagem de dano agora. O que ela vai fazer? Ela vai identificar a classe do usuário e ela vai fazer coisas especiais, tá bom? Então o que acontece? O guerreiro, ele naturalmente causa mais dano. Por quê? Porque ele causa 2d6 mais a força dele, enquanto os outros causam um d4 e um d6, certo? Então o que a gente quer? A gente quer criar alguns eventos dentro do guerreiro que vão se repetir nos outros, mas que os outros vão ter algumas diferenças. Tá bom? Eu vou mostrar isso para vocês ao longo do código aqui. Então vamos lá. Eu estabeleci algo que ficou como desafio no outro vídeo, mas pelo que parece ninguém assistiu o outro vídeo, que diz o seguinte: a gente vai ter o dano, e ele vai fazer a rolagem do dano, e a gente tem o crítico. O que acontece quando alguém rola um crítico no D&D ou na maioria dos RPGs? Ele instantaneamente ele dobra os dados dele. Então o guerreiro que chama espada longa, que causa 2d6, ele vai causar 4d6, certo? E como é que eu posso fazer o rastreio desse crítico? Fazendo o seguinte: eu tenho que ter, pessoal, a variável D20 e a variável roll, ou seja, a variável rolagem. Por quê? Porque, por exemplo, se a gente está criando um jogo bem fictício, né? Mas se eu quero incrementar esse meu jogo, e eu quero dizer aqui o seguinte: o Goblin ele amaldiçoou o meu personagem. A partir de agora ele não pode mais somar o atributo dele de força na rolagem do dano. A gente vai fazer o quê? A gente vai utilizar o D20 puro, certo? Ok? Essa que é a ideia. A gente manter a rolagem do D20 pura aqui faz a gente conseguir ter flexibilidade quando a gente for causar mecânicas nesse jogo, tá bom? E a primeira dessas é o quê? Eu utilizo o roll para armadura do inimigo, ou seja, eu somo a minha força em cima disso, mas eu também tenho um elif aqui, ó, que se eu tirar um 20 nesse D20 aqui, o que acontece? Exatamente. Eu ativo um crítico, tá bom? E quando esse crítico é ativado, a gente tem uma linha especial, certo? Que você critou e você causa o dobro do dano. E eu associo o que? A variável crit, pessoal, aqui dentro, certo? Que vai dobrar o dano do cara. Então, ele vai matar o monstro, né? Se for 0 aqui. Else, ou seja, se não cair nenhuma das condições aqui em cima, você erra o golpe. Ok? Simplinho. E agora a gente vai ter o roll do inimigo, que isso aqui é o especial. Não é especial, né? Isso aqui é o caso base em que vai ter quase sempre. O que a gente faz? A gente faz uma comparação da rolagem com o atributo com a armadura do inimigo. Se for igual, causa o dano. Se for maior, causa o dano. Se for menor, cai naquele else e a gente erra o golpe. Aqui o que vai acontecer? A gente vai utilizar o while acumulador pra gente fazer a redução da vida do inimigo. Então a gente pega a vida do inimigo e subtrai com dano. Entenderam? Caso isso aqui bata menor que 0, porque pode chegar a um número negativo, né? Você causar mais dano do que a pessoa tem de vida. Ele vai dar o quê? Um print
o monstro morreu e vai dar um break. Então, se eu quiser fazer uma história com 3 inimigos, eu posso dar break no primeiro inimigo, break no segundo inimigo, break no terceiro e chamar o chefão que vai ser o Paulo Júlio. Igual fizeram lá. Entenderam? Então, não alinhar tantos usuários, eles vai dar flexibilidade para vocês construírem códigos limpos e códigos pouco suscetíveis a erro, graças a esse monte de while alinhado, tá bom? Então, pô, eu quero criar agora um combate em que o monstro ele reage e faz o turno dele. Você pode fazer dentro desse while aqui, tá bom? E quando chegar no próximo monstro, você já vai ter os valores da sua vida, salvos por conta das variáveis que a gente armazenou lá em cima do código, certo? Então você pode ficar fazendo while separados para resolver esse problema, para você evitar a confusão de código, certo? Então eu quero também mostrar aqui algumas coisas que os dados desventilados, né, quando criptados, eles fazem o quê? O mago, ele é o que menos causa dano, porém ele tem o seguinte: quando o mago ele rola 1 no dado, ele consegue acertar o seu golpe. Por quê? Porque os magos eles são sempre preparados. Então, quando a pior dado possível acontece, o dado ele vai lá e o mago ele vai lá e acerta, mesmo assim, tá bom? Então aqui um exemplo de mecânica especial que eu posso utilizar, tá bom? E o ladrão? Qual é a mecânica especial do ladrão? O ladrão, quando ele dá um acerto crítico, ele triplica em vez de duplicar os dados, certo? Então, mais uma interação especial que a gente pode utilizar e incrementar o nosso jogo, tá bom? Eu vou deixar esse Jupiter disponível e, cara, pode incrementar da forma que você quiser em cima desse Jupiter, ou depois de você ter visto esse vídeo e você já fez o seu código do RPG, você pode incrementar com essas ideias de fazer o crítico, de fazer o inimigo amaldiçoar, por exemplo, o inimigo atacar de volta, já que a gente tem a atribuição das variáveis de vida e de armadura, ok? A imaginação de vocês é o limite. Tudo que eu ensinei até agora vai ser aplicado aqui dentro, tá bom? Vocês não precisam inventar nada ou buscar mais a fundo, né, no Python para tentar criar um joguinho melhor. Fechou? É isso, então. Vou compilar aqui o código do Jupyter e encaminhar para vocês. Muito obrigado e até a próxima.